Oi, crianças, boa tarde, tudo bem com vocês? Então, hoje teremos aula de história. Então, vamos lá. O que a gente vai falar hoje, tia? A gente vai falar sobre conexão entre campo e cidade, como que foi criada como a cidade foi criada e tudo mais. Vamos lá? A unidade 6, agora vocês vão pegar o livro de vocês de história. Na unidade 6, aí tá, conexão entre campo e cidade. Ok? Pegaram? Agora vamos abrir o livro na página 26. Vai aparecer essa página aqui, com essas imagens aqui. Vamos lá. Iremos ler agora, ok? Deixa eu botar aqui. Vamos lá. Relação entre campo e cidade. Ó, quem tiver o livro, acompanha pelo livro. Quem não tiver, acompanha pelo vídeo, ok? Relação entre campo e cidade. Campo e cidade são espaços que sempre estiveram conectados hoje. A maioria da população mundial vive em cidades, mas nem sempre foi assim. No Brasil, por exemplo, até meados da década de 1960, a população rural era maior do que a urbana. Sim, quando o nosso Brasil foi descoberto, por eles explorarem bem nosso país para descobrir as coisas de riquezas que tinham nela, eles tiveram que aí a maioria das pessoas que iam vindo para o Brasil, elas iam se localizando nas partes rurais. Elas iam fazendo suas casas nas partes rurais para fazer as plantações delas, para fazer os trabalhos delas. Ok? Vamos lá. Com a acelerada urbanização e o crescimento das cidades nas últimas décadas, a população urbana vem aumentando. A oferta de serviços diversificados, de comércio e de povos de trabalho em maior quantidade nas áreas urbanas atrai partes significativas da população para as cidades. Por outro lado, melhorias nas condições de vida no campo estimulam fixações da população da zona rural e até mesmo da migração de retorno. Isto é, quando pessoas voltam para seus municípios de origem em busca de mais qualidade de vida e de rotina mais calma. Tá vendo as crianças? Elas estão fazendo uma atividade da área rural. Que atividade é essa? Elas estão aprendendo a viver na parte rural da cidade delas, que é que elas estão aprendendo a fazer? Aprendendo a usar o coco, a fazer agricultura, abrir um coco, tirar água. Isso nas escolas da parte rural, nas escolas do campus, e essas coisas são ensinadas para as crianças, ok? Vamos lá. Jogo rápido. Que conhecimentos as crianças podem construir realizando atividades agrícolas, como está representada na imagem acima. Elas podem, eu vou responder aqui para vocês, elas podem retribuir como? Elas podem aprender muita matéria, como ciência, biologia, geografia, entendeu? Tudo isso. Número 2 a gente não vai fazer, mas depois vocês fazem e mandem foto pra tia, tá bom? A número 2 aí do livro de vocês. E registre no caderno. Vamos lá, crianças. Agora na página 27. Circulação de pessoas e mercadorias. Então, crianças, agora a tia vai explicar, tá? A tia não vai ler. Depois vocês leiam em casa e respondam esse jogo aqui, essa pergunta aqui embaixo, que é uma coisa pessoal de vocês, ok? Responda, porque quando eu pegar o livro pra corrigir, eu quero ver a resposta de vocês. E quem não tiver
o livro, copie esse daqui e responda, ok? No caderno de vocês de história. Vamos lá. Circulação de pessoas, culturas e mercadorias. Tia, o que é isso? Circulação de pessoas, culturas e mercadorias são meios de transportes que as pessoas têm. Que as pessoas elas possam se locomover de um lugar para o outro. Nesse caso, a gente está falando o quê? De cidade e campo. Então, como elas se locomovem da cidade e campos. Como elas podem se locomover, tia? Elas podem se locomover como o barco, o ônibus, balsas, carroça, bicicleta ou carro, tá bom? E outros tipos de transporte também que tem, que elas podem se locomover, ok, crianças? Tio, o que é uma balsa? Balsa é um meio de transporte que fica localizado que aonde? No mar. Como assim, tia? Que ela, por exemplo, eu moro na cidade, mas a minha tia mora no campo. Mas entre essa cidade e para mim ir para a cidade, eu tenho que passar pelo mar. Por exemplo, tipo aqui em Niterói. Para mim ir para Niterói, tem que passar por onde? Pelo Rio Niterói. Um exemplo, na cidade que tem cidades que só pelo rio que a gente pode ir. Mas só pelas balsas. O que é isso? É o meio de transporte pelo mar, que você se locomove pelo mar, ok? Aí respondo as perguntas aqui, tá bom? Vamos agora para a página 28, que é essa daqui. Essa página aqui é influências culturais no campo. Então a gente vai ler, tá bom? A gente tem que lermos para a gente entender alguns textos. Não, influências culturais no campo. Vamos lá. É nessa primeira parte aqui em cima, tá, crianças? Nas cidades, a cultura do campo também está presente em diversas manifestações. Manifestações e nos costumes da população que se desloca das áreas rurais e das áreas urbanas. Então vamos lá, crianças, continuar aqui no texto aqui embaixo. A influência da cultura rural está presente em aspectos cotidianos da vida nas cidades. É possível receber essas influências desde a época de formação das cidades. Muitas delas, inclusive, contaram com a presença de migrantes de áreas rurais na época de sua construção e ao longo de seu desenvolvimento. Aqui no segundo parágrafo aqui, as contribuições são diversificadas e muitas vezes passam despercebidas. Elas enriquecem a vida e a cultura dos habitantes das cidades. Aí agora, podemos citar entre essas contribuições, por exemplo, o modo de falar, de cozinhar e brincar. Tia, se a gente quiser fazer uma feirinha, a gente vai fazer uma feira. Tipo, vocês já foram uma festa de São João que tem na minha cidade, por exemplo, Duque de Caxias. Não tem a festa de Santo Antônio em Caxias? E não tem as barraquinhas de comida? Muitas das vezes a gente não pensa, poxa, aquela pessoa fez aquela comida para tá vendendo ali para arrecadar dinheiro para a cidade ou arrecadar dinheiro para a igreja, que é no caso ali de Duque de Caxias. A gente pensa na festa, nas comidas, mas a gente não pensa nas pessoas que estão ali trabalhando, cozinhando, entendeu? E as brincadeiras também. Às vezes a gente vai pra praça brincar, a gente não pensa que isso pode mudar a nossa cultura, mas pode. Entenderam, crianças? Agora iremos para a página 29. Então, crianças, agora vamos para a página 29 e vamos agora aqui no título: Fundação das cidades e das capitais do Brasil, ok? Tia, eu não tenho livro, então preste atenção no que a tia está falando. Se vocês conseguirem ler aqui pela tela do celular, de onde vocês estiverem assistindo, ou do computador, vocês leem, porque essa parte aqui é bastante importante, tá bom? Vamos lá. Quando
Quando as primeiras cidades começaram a ser fundadas no Brasil, elas funcionavam principalmente como centros comerciais para o abastecimento da população que vivia em fazendas e em propriedades rurais. Existia nesse período uma profunda integração entre as áreas rurais e as vilas e cidades. Quando os portugueses iniciaram a colonização no território, o pro- a produção de açúcar tornou-se a principal atividade econômica. Agora vamos responder o texto ali embaixo. Então, crianças, como a gente está falando das cidades e das capitais do Brasil, então vamos lá. A primeira capital, gravem isso, tá bom? Vocês vão anotar já, espera só um minutinho. A primeira capital do Brasil foi a Bahia, Salvador, o estado de Bahia. Ele foi a primeira capital do Brasil, ok? Mais pra frente a gente vai entender isso, tá bom? Vamos continuar aqui, vamos responder esse desafio. No período colonial, a maior parte da população vivia em áreas rurais ou em áreas urbanas? Em áreas rurais, porque quando eles chegaram aqui, então vocês marcam um xizinho aí. Porque quando eles chegaram aqui, eles vieram explorar o Brasil. Então, conforme eles vieram explorar o Brasil, eles foram localizando, foram formando suas casas nas áreas rurais para fazer o quê? Plantações para que eles pudessem ganhar dinheiro, ok? Número 2. Qual foi a primeira capital da colônia? Então foi Salvador Salvador no estado da Bahia, ok? Agora vamos para a próxima página, que é a página 29. Vamos lá, crianças, leitura. Vamos lá. Por volta de 1693, houve a descoberta das minas de ouro e de pedra preciosa na região na qual estão localizados os estados de Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. Esta descoberta atraiu milhares de pessoas para a região, a fim de explorar minérios e pedras preciosas. Em torno da região das minas, formaram-se vilas e povoados nos quais residia a população que trabalhava na mineração. O que é uma mineração? As pessoas que trabalhavam nas cavernas procurando pedras preciosas, ok? No auge da atividade mineradora, as vilas e os povoados cresceram e tornaram-se cidades como Sabará, Vila Rica. Hoje se chama cidade de Ouro Preto. Congonhas do Campo, em Minas Gerais. Cuiabá, no Mato Grosso. E Vila Boa, em Goiás, ok? Porém, como a atividade principal da região era a mineração, boa parte dos alimentos e outros produtos básicos tinham que ser trazidos de outras localidades. O acesso à região era difícil, pois não haviam estradas e os meios de transporte que existiam hoje. Naquela época não existia carro, ônibus, trem, metrô, não existia nada disso. Então, como que eles se locomoviam? Eles se locomoviam através das mulas. O que é mulas? É tipo um cavalo, mas é as mulas, porque elas aguentavam os pesos das mercadorias, tudo isso, entenderam? E quem conduzia as mulas eram os tropeiros. Eles ajudavam a entregar as mercadorias que as pessoas pediam e as próprias mercadorias deles. E além disso, eles que traziam, levavam as notícias para todo mundo, ok? Vamos lá no jogo rápido aqui embaixo. Como era feito o transporte de mercadorias para a região das minas? Se você estiver conseguindo ver, tem a resposta aqui.
Mas se vocês não conseguirem ver, a tia vai estar falando. O transporte era feito com tropas de mulas. Abre, abre parêntese, carregando os produtos até a região das minas, fechando parênteses, as quais eram conduzidas pelos tropeiros. Número 2. Qual foi a importância dos tropeiros na época da mineração? Então, os tropeiros ajudaram a integrar diversas regiões da colônia, levando mercadoria, notícias, costumes, cultura de um lugar para o outro. Então, eles que eram responsáveis por tudo isso, entendeu? Eles que traziam as notícias, eles que traziam as culturas, porque não tinha o que? Internet, não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha nada disso. Nem jornal tinha. Então, eles que faziam a cultura do Brasil, né? Nessa época aqui, ok? Agora, vamos para a página 31. Tia, mais leitura então, mais leitura. Vamos lá. Acho que tá acabando. Tá acabando já, eu acho. Vamos lá. Por causa da importância da mineração, a capital do país foi transferida de Salvador para Rio de Janeiro. O fator decisivo para essa mudança foi a maior proximidade da região das minas da região do Rio de Janeiro. Ah, porque o Rio de Janeiro chegou a ser uma capital do Brasil? Sim. Porque onde que tinha assim, a maior extração de minas, que era o ouro, essas coisas, era próximo do Rio de Janeiro. Então eles colocaram a capital como Rio de Janeiro. Então as pessoas, quando elas queriam fazer alguma coisa, elas iam à capital, ok? Vamos lá. A cidade do Rio de Janeiro havia sido fundida muito antes, em 1565, e em 1763 tornou-se a capital da colônia, que é o Brasil. Além de sede do governo, o local tornou-se um importante núcleo urbano, como casas comerciais e o porto de onde o ouro e as pedras preciosas extraídas das minas eram escoadas para a Europa. A atual capital do Brasil é Brasília, que fica na região centro-oeste do país, no interior do território. Então, a nossa capital de hoje é Brasília, que fica localizada no centro-oeste, ok? Que é no interior do nosso território. O seu projeto foi elaborado no governo. Vamos lá, continuando. O seu projeto foi elaborado no governo do presidente Juscelino Kubitschek, que deu início à sua construção em 1956, mas sua fundação só ocorreu em 1960. Essa capital foi totalmente planejada com a definição prévia sobre os locais onde seriam erguidas as construções da cidade. A população que passou a habitar a nova capital nos anos iniciais, em grande parte, era originária de áreas rurais. Na construção de Brasília, milhares de trabalhadores vindos principalmente das áreas rurais do interior do Nordeste participaram de sua construção. Esses trabalhadores ficaram conhecidos como os candangos. As pessoas que trabalharam para construir a cidade, a cidade que é a nossa capital, que é Brasília, se chamavam candangos, ok? Agora vamos para a última parte aqui, crianças. Após a fundação de Brasília, as cidades brasileiras se urbanizaram de maneira ainda mais acelerada e muito mais industriais. Foram instaladas nos países, apesar do acesso à urbanização crescente, podemos dizer que a cultura urbana e rurais estão em constante comunicação. Agora vamos para a página 32. Vamos lá.
Transformações do meios de comunicação, ok? Aqui a tia não vai ler, senão vai ficar um vídeo muito grande. Tia, o que é isso? Transformações do meio de comunicação. Então, muito antes, como a gente leu no textos anteriores, quem trazia o que? A comunicação, a cultura, as notícias eram os tropeiros. Mas, ao passar do tempo, foi criando o que? Novas comunicações, como o rádio e a televisão. Primeiramente, foi criado o rádio. Então, a primeira transmissão de rádio ocorrida no Brasil foi em setembro de 1922. Então, por isso, aí o Brasil já começou a ter acesso a algumas notícias. Aí não precisava uma pessoa ir falando para outra. Aí também começou a ter o quê? Os jornais, para que as pessoas pudessem ter as notícias, ok? Tia, mas quem era responsável pelas as transmissões do rádio, se só tinha rádio nessa época? Eram as emissoras, e elas faziam as transmissões ao vivo de novelas, de músicas, de mais o que? De estudo, de tudo isso. Era tudo ao vivo, tudo na hora. Até as novelas, quando as pessoas iam atuar, elas eram tudo na hora, não podiam errar, ok? Ok, vamos lá para a próxima página, que é a página 33. Nessa parte aqui, ela tá vindo falando da televisão. A televisão, ela surgiu na década de 1950. Então, ela veio em 1950, mas as pessoas que poderiam ser ela só eram pessoas ricas, porque as pessoas mais humildes não poderiam ter ela, porque ela era muito cara. Era uma coisa muito cara que só as pessoas muito ricas poderiam ter. Então, conforme foi passando o ano, as pessoas conseguiram ter a televisão, que aí os preços foram abaixando, ok? Agora vamos para a próxima página, que é a página 34. Que aí, o uso da tecnologia no campo. Então, crianças, vamos lá. O uso da tecnologia no campo hoje é meio difícil, porque as pessoas só usam tecnologias na parte das agriculturas, só para espantar as pragas de plantações, mas também para outros tipos de coisa, como conservação das florestas, monitoramento dos animais e desmatamentos dos rios, de incêndios e dos outros acidentes ambientais. Isso tudo as tecnologias vêm trazendo para dentro do campo, ok? Mas as pessoas indígenas, quilombolas também, quilombolas, elas também têm acesso à tecnologia, porque muitas das vezes elas não têm, porque elas querem preservar a cultura delas. Sim, elas têm para o quê? Pesquisar outras culturas, outros projetos e afins, ok? E outras coisas, até estudar ali mesmo, dentro da cultura deles, tá bom? Agora, a próxima página é a prevenção ambiental. Tia, o que é isso? Prevenção ambiental é quando a gente previne o nosso meio ambiente. Então, sim, sempre teve a prevenção ambiental, entendeu? Para que a gente pudesse prever, para que a gente possa cuidar do nosso ambiente. Como a tia disse na outra, o quê? Sim, na outra aula, que a prevenção ambiental ela vem para cuidar, para a gente respeitar o nosso ambiente, da onde que a gente vive, da onde que a gente mora. Então, isso é prevenção ambiental. A gente tem que saber o que? Cuidar da onde que a gente vive. Vamos para a próxima página, que é a página 36, que vem aqui com o texto e as respostas. Aí eu quero que vocês leiam o texto, tentem responder, que aí a tia vem depois só respondendo as perguntas, ok? Então, crianças, vamos lá responder? Número 1.
Qual é o tema do texto? Como vocês leram, é os conhecimentos dos caiçaras sobre chás e plantas medicinais. Como se chama, número 2, como se chama a ciência que transforma o mato em remédio? Fitoterapia. Agora, número 3. Além de remédios, o que mais é possível fazer com as plantas? Shampoo e maquiagem, entre outras coisas. Desculpa. 4. Segundo o texto, qual é uma das qualidades de seu sátiro? Ele conhece muito a natureza e ajuda a desenvolver de pesquisa científica. Quem respondeu isso acertou. Quem não respondeu, vocês vão e copiam, botam a resposta certa, ok? E quem não tem o livro, copia essas perguntas aqui e bota assim, ó, perguntas do texto da página 36 do livro de história. E copia essas perguntas e responde no caderno de vocês de história, ok? Vamos lá. Então é isso, turma. Essa foi a nossa aula de hoje. Ela foi um pouquinho grande porque a gente falamos de bastante coisa. A Tinda tentou resumir para vocês, tá bom? Para não ficar uma aula extensa, muito grande aqui para vocês. Então vocês vão fazer a atividade da página 37 e 38, 39, 40 e 41, ok? A página 39 e 40 são pesquisas na internet. Então, vocês pesquisam na internet e colocam aí no livro de vocês. A 1, 2, 3, 4, 5 e 6, a tia depois manda a resposta no grupo, ok, crianças? Então, vocês tentem fazer. Quem não conseguir, depois vê se está certo e manda pra tia, tá? Que a tia vai ver se está certo e vai comparar com a resposta da tia, tá bom? Então, foi isso a nossa aula de hoje. Um beijo e até a próxima.